Boa tarde a todas e a todos. Nós estamos aqui no primeiro evento ANAP ao vivo. Nós estamos conscientes de que é um grande desafio nessa época de tantos eventos, assim pelas redes sociais, interessar vocês pelo conteúdo de mais um desses. Por isso, a equipe de organização, o Conselho da ANAP, os hospitais associados, tiveram muito cuidado ao escolher o tema e os palestrantes para o evento dessa tarde. O nosso tema de hoje é a importância da utilização de dados para a tomada de decisão na saúde, num momento particular como esse da pandemia. Eu estou aqui acompanhado de vários palestrantes com grande experiência no tema, que estão trabalhando, na verdade, na apuração de dados, na análise de dados, no fornecimento de dados para a tomada de decisão, naquilo que a gente convencionou chamar na hierarquia dos dados, em que os dados quase que fazem a gestão necessária nas nossas instituições, nos organismos públicos, nas instituições filantrópicas, enfim, em todo o sistema de saúde. Na tarde de hoje, nós teremos como palestrantes a Vanessa Taishi. A Vanessa é superintendente de Economia da Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, o Jackson Barros, que é o diretor do DataSUS, o Rudi Rocha, que é doutor em Economia e professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e também é um diretor de pesquisas do Instituto de Estudos de Políticas da Saúde, o IEPS, o César Abicalaf, que é o CEO da 2IM, e o Marco Aurélio, meu colega no conselho, CEO da ANAP, e eles falarão por 5 minutos para vocês, e depois nós abriremos a sala para perguntas e respostas. Nessa época, em particular, da pandemia, em que nós temos, caracteristicamente em todo o mundo, uma grande dificuldade do suprimento de recursos para atender um grande aumento da demanda de provisão de serviços de saúde, nenhum sistema de saúde, obviamente, estava preparado para os desafios da pandemia Covid-19. Então, quando você tem um particular desencontro entre a capacidade de suprir as demandas e os recursos que você tem à sua disposição, aí a decisão, a gestão, a governança baseada em dados é mais importante. Então, a captura desses dados, a análise, a instituição de modelos preditivos para tomada de decisões tornam-se cada vez mais importantes porque elas, literalmente, em tendo prontidão, podem salvar vidas. Pelo contrário, quando a gente lida com uma dificuldade de acesso ao entendimento das necessidades da governança, pela falta de dados, nós temos uma enorme dificuldade de saber o que fazer. E nós podemos facilmente nos perder dentro dessa situação que dura meses e que pode ser progressivamente pior ao longo do tempo, se nós não tivermos alguma capacidade de antecipação às necessidades. O Brasil, em particular, é um país muito grande, a pandemia está nos atingindo de uma forma assimétrica e assíncrona. Então, um comando central, baseado ou reunindo todas as competências necessárias para a tomada de decisões, no mesmo ambiente, neste comando central, e centralizando os dados para a análise apurada, permite não só desenhar políticas, mas rapidamente mudar essas políticas à medida que haja o comprometimento de uma região maior do que da outra região, inclusive fazer migrar recursos que, porventura, se tornem ociosos numa região para outra região. Nessa situação, então, mais importante do que em qualquer outra, a centralização dos dados, a análise e o compartilhamento desses dados com todos os entes federativos se tornam mais importante ainda. Bom, é o suficiente para a apresentação. Vocês estão vendo aí na tela de vocês um número de WhatsApp, é para lá que vocês devem dirigir as suas perguntas. Nós vamos, o nosso pessoal de apoio, suporte, a Fernanda em particular e a Evelyn, imagino, vão fazer a seleção dessas perguntas, enviar para mim e eu farei essas perguntas para os nossos palestrantes. Na medida do possível, identifiquem-se nas perguntas e, se tiver para algum dos palestrantes o direcionamento em particular da sua pergunta, também externem isso no texto que vocês vão nos mandar. O primeiro dos nossos palestrantes, na verdade, é a Vanessa. Eu vou ler aqui o que a Vanessa tem feito agora. Ela é, como eu disse, superintendente de Economia da Saúde
do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela recebeu um enorme desafio, que é integrar todas as áreas e sistemas que geram informações para poder transformar essas informações em dados que permitam a tomada de decisão, as tomadas de decisão do Hospital Israelita Albert Einstein. Vocês sabem que no ambiente hospitalar isso pode ser bastante complicado. Eu imagino que a Vanessa tenha aceito esse desafio. Gostaria até que você dissesse no começo da sua fala há quanto tempo você está com essa responsabilidade, Vanessa, e vai nos dizer, então, um pouco aqui como tem sido essa experiência, em particular no Hospital Israelita Albert Einstein, que conseguiu fazer grandes antecipações do suprimento de recursos, equipes, treinamentos, eu sei disso, né, para o enfrentamento da pandemia, não só no próprio ambiente do Hospital Israelita Albert Einstein, mas nos hospitais públicos, que estão sob a gestão, e inclusive no hospital de campanha, no hospital de campanha do Pacaembu. Então, por favor, Vanessa, vamos tentar ficar nos 5 minutos, porque eu imagino que a nossa audiência vai querer aprofundar alguns dos temas por nós abordados aqui, e a gente vai dar essa oportunidade, então, para a nossa audiência. Por favor, Vanessa. Obrigada, doutor Paulo. Inicialmente, eu agradeço a ANAP pelo convite, agradeço ao doutor Paulo, aos demais participantes da live pela companhia hoje. E eu assumi essa posição de superintendente de economia da saúde no Einstein desde outubro de 2019. Então, quando a pandemia começou, eu estava há pouco tempo no hospital, mas eu tenho aí uma história maior de contato com o Einstein, porque entre 2010 e 2013 eu participei de um projeto de consultoria para a área de economia da saúde, que existia já nessa época no hospital, implementação do sistema de desfechos. Então, eu tenho aí um tempo mais longo de contato com o Einstein. De toda forma, foi certamente o cenário de maior incerteza no qual eu já tive que trabalhar e fazer projeções. Eu lembro que em todos os momentos alguém perguntava quando vai ser o pico, em que momento isso termina, e a gente logo no início do primeiro paciente diagnosticado com Covid no Brasil, que foi um paciente diagnosticado na nossa estrutura, a gente já começou a fazer, já formou uma equipe e um grupo de trabalho para levantamento das informações que serão necessárias. E um ponto que eu acho que é importante é que os dados que a gente usa hoje para tomada de decisão, eles sempre foram importantes. Mas a pandemia trouxe uma urgência no uso dessas informações e na verificação de quão corretas estavam essas informações que a gente já usava, não com uma frequência tão grande para tomada de decisão. Então, eu acho que esse é um ponto importante, de que a gente passou a sistematizar o acesso dessas informações. Então, informações que antes a gente usava mensalmente e que eram suficientes nessa frequência, a gente passou a ter que ter acesso diariamente e muitas vezes em tempo real. Então, o nosso grande investimento de tempo e de recursos foi em levantar essas informações em tempo real e em fazer projeções para que a gente pudesse se antecipar às necessidades de adequação de estrutura, de recursos humanos, inicialmente usando dados internacionais, que era o que a gente tinha à disposição naquele momento, e num segundo momento, usando os nossos próprios dados para adequação das nossas estruturas, tanto para a nossa estrutura privada, quanto das nossas unidades públicas também. E eu acho que o momento que a gente vive foi bem particular em relação a essa necessidade, porque ele demonstrou uma urgência também de integração entre as áreas. Então, por exemplo, mudanças na forma de codificar um exame pelo laboratório passaram a ter que ser informadas para a área de epidemiologia, que está dentro da economia da saúde, porque essas mudanças implicavam numa visão diferente do dado. Então, a área assistencial começou a usar essas informações em tempo real para alocar os pacientes, por exemplo. Então, essa inter-relação entre as áreas que já existia se tornou necessária em tempo real. Então, acho que a gente vai falar um pouco da forma como a gente passou a divulgar essas informações e usar essas informações para a tomada de decisão, mas uma coisa que certamente esse momento que a gente vive, que a pandemia trouxe, foi em algum momento a gente constatou que a gente não ia ser capaz de prever o médio prazo. E aqui eu estou falando de 30 dias. Quando a gente começou essas projeções, a gente queria prever 6 meses o que ia acontecer. E ao longo dos dias e semanas, a gente foi vendo que, no fundo, a gente precisava ser ágil na coleta dos dados, na certeza de que esses dados estavam corretos e na tomada de decisão. Porque o que a gente via é que a gente conseguia prever 1 semana, 2 semanas no máximo. Passando disso,
a gente já não conseguia saber o que ia acontecer, e muitas das práticas que estão sendo implementadas, estão sendo feitas de forma empírica, no sentido de que a gente não sabe exatamente qual vai ser o impacto. Então, quando a gente flexibiliza o isolamento, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer na prática em termos de número de casos. Então, a gente precisa acompanhar isso para poder tomar novas decisões, dependendo do impacto que isso tenha. Então, mais uma vez, reforça a importância do dado correto, do dado mais próximo do tempo real possível e de uma agilidade no processo de tomada de decisão para que a gente possa ajustar o curso em função do que está acontecendo, e é um pouco do que a gente tem vivido aqui desde o início dessa pandemia no Einstein. A gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco mais a fundo como a gente tem feito ao longo da discussão. Obrigada. Belo desafio. Antes programávamos para um mês, 2 meses à frente, passamos a programar para uma semana, no máximo 2 semanas, devido à instabilidade. Bem-vindo ao mundo VUCA. Nunca aprendemos tanto em tão pouco tempo, eu poderia dizer isso, né? A segunda pessoa a fazer a introdução aqui da sua fala é o Jackson, né? O Jackson Barros. Ele é diretor do DataSUS, belo desafio. O Ministério tem feito um projeto piloto de integração de dados, a gente acompanha isso, né, Jackson? A gente queria que você contasse um pouco dessa experiência, a sua percepção dos grandes desafios com os quais você está lidando agora, as dificuldades de coordenar uma iniciativa dessa magnitude num país que, como eu disse, tem tantas diferenças por região, e se é difícil num ambiente, né, Vanessa, o ambiente da cidade de São Paulo, imagina para todos os ambientes do Brasil a quantidade de dados que o Jackson precisa reunir aí para orientar as políticas do Ministério. Então, Jackson, vamos à sua fala. Olá, doutor. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado aqui estar participando dessa mesa. Quando eu fui convidado para o DataSUS, eu recebi 2 missões. Uma de consolidar os dados. Eu não sei se todo mundo sabe a quantidade de informação que o DataSUS tem. O DataSUS tem aí, sim, uma grande participação na disponibilidade dos dados, de uma forma, desde os anos 90, a gente vem trabalhando com o fomento dessas informações. Só que a gente sabe que precisava melhorar. As informações para tomada de decisão ainda não estão boas, são muitos sistemas, são 250 sistemas, e eles não se falam. Então, na hora que você quer integrar para tomar decisões, sabemos da dificuldade. Eu, que vim do Hospital das Clínicas, tenho experiência de ter que usar os dados e reclamava bastante. Então, eu entendo que essa visão estou tentando aprimorar no DataSUS. E o segundo grande desafio foi criar o que o ministro, na época, chamou do prontuário eletrônico do paciente. Mais um desafio, mais uma tentativa. A gente escuta a falta de interoperabilidade. Todo mundo bota a culpa na interoperabilidade. Sabemos que ela não é o principal problema. Tem algumas ações que precisam ser tomadas e a gente sabe, tem muita gente competente no Brasil que tem condições de fazer isso acontecer. O problema é que não são as prioridades, infelizmente, de todas as esferas políticas. Isso atrapalha demais qualquer iniciativa desse ponto quando a gente fala de consolidação de dados. Então, em cima desse último ponto, nós iniciamos um projeto piloto em Alagoas para tentar consolidar o dado e ter um projeto nacional de integração e que nós chamamos de Rede Nacional de Dados de Saúde, para que trabalhássemos em cima de um conjunto mínimo de dados que permitisse a troca de informação entre os diversos pontos de saúde, para que eu permita ter a continuidade. Imagine a seguinte situação. Hoje, você vai na atenção primária, você não faz a menor ideia do que acontece na atenção especializada e vice-versa. Hoje, se um paciente perde o plano de saúde e vai para a rede SUS não faz a menor ideia dos exames ou de qualquer coisa que aconteça na rede privada. Então, essa troca de informação sempre foi um desafio para todos os pontos de atenção. Aí nós temos resultados duplicados, falta de continuidade do cuidado. Então, a ideia qual é? A ideia é que a gente crie uma rede, pavimente uma estrutura nacional, para que a gente passe um conjunto mínimo
mas que todo mundo tenha ela como um potencial para passar outro tipo de informação, por que não? E uma outra coisa que eu não vejo como tem que abrir mão é a iniciativa privada. Ou a iniciativa privada anda junto com a iniciativa pública, ou ninguém vai para lugar nenhum. Então, a nossa proposta é que o projeto permita inovação, sim. Sabemos que a iniciativa privada é muito mais veloz na questão da tecnologia, na questão da implementação de inovações. A área pública ainda está engatinhando, tem alguns processos ainda que travam para isso. Então, trazer a experiência da área privada para dentro da área pública é essencial para que a gente consiga destravar esse mecanismo. E eu acredito muito no projeto. Eu entendo que a gente tem, que não dá para esperar que todo mundo se informatize. A quantidade de informação que já existe hoje é muito suficiente, já é suficiente para ajudar na tomada de decisão. Então, nós estamos indo para esse caminho e, com certeza, eu tenho fé que a gente consiga ajudar as pontas que realmente que estão atendendo o paciente a tomar a decisão correta. Eu tiro meu microfone para não interferir, depois eu esqueço. Eu acho que você realmente tem um desafio. O primeiro deles é esse estabelecimento de prioridades para todos os entes federativos em todos os seus pontos de contato com o paciente, de conhecer melhor a jornada do paciente ao longo da sua linha de cuidado, ou das suas linhas de cuidado, porque cada paciente terá mais de uma patologia. Eu acho que este é um belo desafio, e eu concordo com você que isso não será feito sozinho pelo ente público, e a gente precisa interessar todo o sistema de saúde para fazer isso. Depois eu mesmo tenho umas perguntas para você, não quero roubar tempo dos nossos espectadores aqui na tarde de hoje, mas se eu tiver oportunidade, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Rude Rocha, como eu disse, doutor em Economia, da Fundação Getúlio Vargas, está estudando amplamente aí diferentes aspectos das políticas públicas, a demografia, a economia de saúde, está bem imerso nas iniciativas acadêmicas, trazendo um pouco de uma visão mais profunda e colocando inteligência nesse nosso debate. Como que você acha que a academia, Rudy, em particular vocês lá do IEPS e da GV, podem contribuir para o enfrentamento da pandemia? Qual é a sua visão? E o que já estão fazendo, inclusive. Obrigado, doutor Paulo, pela apresentação. Obrigado, ANAP, pelo convite para participar desse evento. Um prazer estar aqui com todos os panelistas e com todo mundo que está assistindo. Obrigado. Enfim, acho que eu estou aqui no papel de usuário de dados, de pesquisador, em particular, a minha agenda de pesquisa, pessoalmente, e agora institucionalmente, o IEPS, tem como uma das missões tentar contribuir para o debate em avaliação de política pública na área de saúde, em particular através do uso de dados. Então, acho que não só é um desafio muito grande, mas como é uma oportunidade gigante, em particular no Brasil, onde a gente tem, como o Jackson falou, como todo mundo conhece aqui, uma base de dados realmente de longa história, de qualidade, e que tem um potencial enorme se usadas, se bem utilizadas para responder perguntas importantes para políticas públicas no país. Então, acho que eu não tenho muita dúvida de que esse tema não só é oportuno em tempos de Covid, de pandemia, mas acho que seria oportuno em qualquer momento. Então, os dados estão revolucionando a nossa realidade e, colocando perspectiva na área de saúde, isso é particularmente relevante. Tá? Então, é um potencial enorme para gerar desenvolvimento e progredir em política pública. Tá? Eu acho que, enfim, no IEPS, o IEPS tem um ano ele foi lançado há praticamente um ano atrás e ele já nasce com um diagnóstico de que a gente é assim capaz, através de base de dados, contribuir para o debate. Acho que quando a gente começou, assim como a Vanessa começou em outubro, no Einstein, o IEPS foi oficialmente lançado também em setembro, outubro, e depois de 6 meses a gente já se viu no meio de uma pandemia, sendo chamado a contribuir da melhor maneira possível. O que a gente tem feito essencialmente correr atrás dos dados que nos são já disponíveis publicamente, em particular pelo DataSUS,
para tentar qualificar, informar e dimensionar o tamanho da crise e dimensionar, enfim, o tamanho dos recursos que são necessários a partir de agora. Mas, para além disso, acho que enfim, isso tudo a gente já meio que conhece, a potencialidade dos dados, em particular na saúde, mas eu só queria reforçar, acho que de repente essa é a minha principal mensagem, e é isso que a gente está tentando fazer no IEPS. Acho que nenhuma das grandes crises no Brasil nos últimos tempos foi vencida sem dados. Então, se a gente lembrar de período de hiperinflação, e aí a gente construiu o sistema de metas de inflação, como vencer isso sem ter o IPCA? Sem ter dados sobre inflação? Educação. A gente avançou muito e construiu o IDEB. Como a gente conseguiu, então, diagnosticar fortalezas, fraquezas do nosso sistema educacional? Como que a gente teria conseguido sem o IDEB? Impossível. Mesma coisa, cadastro único. Como que a gente teria conseguido vencer tanto e diminuir tanto a pobreza nos anos 2000, com programas cada vez mais focalizados de distribuição de renda sem o cadastro único, o cadastro que cobre metade da população brasileira? Não seria possível. E são todas essas plataformas, essa inteligência que foi construída ao redor desses dados que nos permite agora agir relativamente rápido. Tá? Então, dado o tamanho da crise, eu acho que por a gente ter o DataSUS, por a gente ter o CAD único, por a gente já ter alguma inteligência e núcleo de pesquisa, gestores altamente qualificados, treinados, pesquisadores em cargos importantes, por a gente ter essa inteligência no Brasil, a gente tem conseguido reagir. Né? Então, o desafio é grande demais, mas acho que, apesar da dificuldade, sem toda essa massa de tecnologia, dados, informação e recursos humanos, a gente estaria realmente em uma situação muito mais preocupante. Então, acho que essa seria a minha mensagem principal como usuário de dados, e eu tenho convicção de que, ao acompanhar o que estava acontecendo com relação ao uso, compartilhamento de informações sobre as bases do DataSUS, por exemplo, na iniciativa privada também, eu já estava começando a perceber uma integração e uma convergência de grupos de pesquisa, gestores, iniciativa privada, etc. Acho que isso estava acontecendo e acho que essa crise, bem, se a gente tem que procurar algum lado positivo nisso, acho que ela pode acelerar ainda mais esse movimento, e acho que essa integração, nesse momento, é cada vez mais importante. Tá? Teria muito mais o que falar, mas fico por aqui e depois eu complemento. Fantástico, Rudi. Você traz uma visão de que realmente a gente já está tomando decisões baseadas em dados há muito tempo, né? E a gente tem a felicidade, eu queria trazer mais um aspecto do que você falou, de ter o SUS. Porque você imagina num sistema que tem uma grande exclusão, uma porcentagem grande da população esteja excluída do sistema, que você não tem nem como captar dados dessa parcela da população, e isso pode distorcer completamente o que está acontecendo, né? O nosso problema é que a gente tem dois sistemas, quando a gente deveria, de alguma forma, integrar tudo num sistema só para enxergar melhor o que tá acontecendo aí. Muito bem. Chegamos, então, agora à vez do César Abicalaf, meu amigo. César talvez seja uma das primeiras empresas que se preocupou com medir e entregar a entrega de valor em saúde, né, com uma capacidade analítica grande, com uma capacidade de fazer benchmarking por causa da sua presença em diferentes prestadores de serviços de saúde, chegando à granularidade, então, da análise da atividade médica dentro das instituições hospitalares com a 2IM. E aí a gente quer saber, César, o que você tem notado nos dados que você tem coletado e como você tem procurado contribuir com o enfrentamento da pandemia para deixar, assim, os nossos espectadores com a expectativa de aprofundar algum dos aspectos que você vai apresentar aqui para nós agora. Eu quero só lembrar, antes de você começar a falar, que, pessoal, mandem perguntas. Algumas pessoas entraram depois da minha abertura inicial. Aí na tela de vocês tem um telefone, e vocês mandem, então, perguntas pelo WhatsApp, que nós vamos receber aqui, e vamos responder as perguntas que vocês, porventura, tenham a nos fazer. César. Bom, boa tarde a todos. Paulo, obrigado por estar moderando tão brilhantemente aí as nossas discussões, e um prazer enorme estar com tantas pessoas
tantas pessoas importantes aí, que eu com certeza estou aprendendo muito com elas. Mas eu diria que o grande desafio que a gente enfrenta como uma empresa que se posicionou como um terceiro desse processo de avaliação é exatamente a gente conseguir ter a qualidade dessas informações, né? A gente, ainda mais quando você vai discutir conceitos de valor em saúde, a essência é a transparência da informação. Nós vivemos numa situação, por exemplo, onde eu tenho um sistema público que tem uma transparência muito maior que o sistema privado. Então, essa dicotomia dos sistemas nos prejudica muito em fazer umas análises e conseguir acompanhar, por exemplo, o paciente em toda a sua jornada, né? Então, eu diria que o grande desafio que a gente enfrenta é exatamente nesse alinhamento do que existe do setor com outro, né? E na especificidade do processo aí da métrica, do que nós temos discutido muito com os hospitais, obviamente nós chegamos no nível de entender como é que um médico, uma equipe médica se comporta dentro de uma instituição de hospital, seja ele pública ou privada. Novamente a gente esbarra por problemas dos dados que estão ali, né? Eu sempre falo que nós temos 3 conjuntos de dados, né? Nós temos aqueles dados que existem, eu tenho acesso, os dados que existem e eu não tenho acesso, né? E os dados que não existem, mas eu preciso para fazer qualquer análise. E a maior frustração que nós temos quando você chega numa base de dados, vai querer fazer uma análise retrospectiva e percebe a quantidade de informações, dados não estruturados, e às vezes em registros que não deveriam estar, em locais que não deveriam estar, né? Então, o preparo das bases de dados é um desafio que a gente enfrenta em todos os nossos projetos, seja clientes do mais simples para o mais complexo, né? A gente percebe problemas básicos, estruturais de dados, né? Então, desde um simples registro de um nome de um profissional no sistema de informação, que está 2, 3 registros, com o mesmo nome, sendo em 3 registros diferentes. Então, quando você começa a querer entrar numa granularidade da informação, você se perde. Então, esse é um grande desafio que a gente enfrenta. Então, 100% dos nossos projetos, de pequenos a grandes hospitais, precisaram de uma reestruturação enorme de processo para que a gente conseguisse medir aquilo que é necessário medir. Então, esse eu vejo que é um grande desafio que nós enfrentamos aí. O outro ponto que eu considero fundamental, né, nessa questão da métrica de valor é exatamente a gente ter clareza do que a gente quer medir, do que nós estamos falando, né? Senão você acaba, e dados é uma coisa que a gente percebe muito, a gente percebe uma inundação de sistemas de informação, além de, obviamente, de uma questão de fragmentação, né, cada um coletando informações de jeitos diferentes, né, diferentes e que às vezes não se conversam. Para você realmente normalizar isso, ele é um grande desafio. E aí você não sabe, poxa, o que é importante a gente medir, né? Então, nós precisamos ter clareza do que é importante medir nas diversas áreas. Especificamente para o projeto do Covid agora, a gente tem discutido muito e nos desafiando sempre, porque hoje sempre as nossas métricas de avaliação, por exemplo, de qualidade, de performance, de valor, né, mais recentemente, é sempre fazendo análises retrospectivas. Por exemplo, depois que o paciente tem alta do hospital. Eu só consigo entender o que aconteceu com aquele paciente depois que ele tem alta, né? Então, e numa situação dessa, onde, por exemplo, o paciente que interna com o Covid, por exemplo, eu não posso esperar esse paciente ter alta para tomar uma decisão do que fazer. Então, a gente percebe que nós temos que encurtar o processo de integração de sistemas e de análise de forma muito mais rápida, né? Aí eu faço exatamente esse contraponto à Vanessa, no sentido do aprendizado que isso está sendo gerado, né? Então, por exemplo, nós estamos medindo a linha de cuidado, discutindo a métrica de uma linha de cuidado de um paciente que interna com o Covid, né, para medir o desempenho, o valor entregue para esse paciente, mas eu tenho que fazer métricas em hora, não mais métricas em meses, em semanas. Então, esse desafio é tremendo. Os sistemas não estão preparados para isso, né? Então, o grande exercício que a gente tem feito é exatamente como é que a gente traz a tecnologia, né, para antecipar as análises e poder, aí, com certeza, ter análises mais robustas. Mas eu acho que vamos deixar para a gente conversar mais à frente aí, mas o recado que a gente tem que falar nós temos que criar, tanto como sistema público e privado, a condição de estimular a transparência da informação, né? Hoje a gente não faz isso, hoje a gente dificulta a informação, né? Se você vê, eu sempre brinco, né, que o paciente que é pobre e tem SUS, ele pode dizer que doença que ele tem. O paciente que é rico, que tem um plano de saúde, ele não pode dizer que doença que ele tem. Então, como é que você faz uma avaliação epidemiológica, né, de uma carteira de uma população, se você não consegue chegar no nível do diagnóstico, obviamente, se não é uma doença de notificação? Então, são coisas que a gente precisa amadurecer enquanto sistema e buscar realmente uma confluência e trabalharmos para ter um sistema único mesmo e que as coisas estejam bem interligadas.
Vamos deixar aí para a discussão na sequência. É um prazer estar com vocês. Obrigado, César. Acho que você traz, assim, durante a sua fala, e particularmente no fim, a dificuldade da gente saber até onde a gente deve ir com a transparência de dados, em benefício do próprio paciente, e a penalidade que ele tomaria, eventualmente, por externar ou por dar transparência a todos os seus dados, e que isso poderia causar, eventualmente, dificuldade para ele, mas acho que isso a gente pode discutir. Eu suspeito que a gente tem hipervalorizado agora essa privacidade em detrimento do paciente. Isso está agindo contra o melhor interesse do paciente na hora que ele teme compartilhar os seus dados e aí dificulta o seu tratamento. Marco, finalmente. Marco é o diretor executivo da ANAP, CEO da ANAP. A gente tem tido um grande prazer de compartilhar com ele, aí, como membro do conselho da ANAP, as diretrizes para os nossos mais de 100 hospitais associados. O Marco tem uma ampla experiência na captura de dados e construção de cenários, tanto da área pública quanto da área privada. A ANAP tem um histórico aí na captura de dados e análise através do SINHA, o projeto SINHA, que começou já há muitos anos, hoje tem uma história, uma memória da evolução do setor, e que beneficiam a todo o setor, eu não tenho dúvida nenhuma, é um dos grandes valores da associação, é essa capacidade de analisar dados, estabelecer benchmarks, para a gente se mirar em nacionais e depois comparar isso com dados internacionais. Marco, como estamos indo aí durante esse período de enfrentamento da pandemia? Quais são os desafios? Conta um pouco para nós aqui. Bom, meu boa noite, doutor. Obrigado pelas palavras. Uma boa noite a todos os colegas aqui que debatem comigo nesse momento. Realmente, a gente tem aprendido muito durante todo esse período. Cada dia tem uma novidade, cada dia um novo caminho, cada dia um desafio, cada dia um diálogo novo. E eu, que venho da área pública, né, nos últimos 8 anos, eu trabalhei no Senado com a senadora Ana Amélia. A gente sempre teve uma dificuldade muito grande na construção dos projetos quando a área era a saúde. Faltavam dados. Quando você trabalhava em algum projeto da área da agricultura ou da logística ou outras áreas, você conseguia buscar esses dados no mercado, haviam dados mais consolidados. E na área da saúde, sempre nós tivemos essa dificuldade da busca de dados. Eu me lembro que participei com entidades dentro da Fiesp, inclusive, na construção de alguns sistemas, se pensava em se construir algum sistema que pudesse consolidar dados. E, ao final do mandato, eu fui convidado pela ANAP para trabalhar como seu CEO e descobri o SINHA. Como o senhor bem disse, é um sistema que ele é robusto, é um sistema consolidado, com 250 indicadores, com mais de 300 variáveis. É um sistema que a gente aí tem trabalhado e investido nele para levar ele para todo o Brasil, um sistema que tem mais de 15 anos. Quando a gente fala de dados, eu achei aquilo tão fantástico, doutor, que eu me lembro que eu peguei os observatórios, que é a nossa publicação anual com a consolidação dos dados, e eu levei esse observatório para mais de 100 parlamentares. A ideia era impactar os tomadores de decisão da necessidade de se ler sobre dados no setor de saúde. Eu me lembro que quando eu demonstrava aquele observatório com todas aquelas informações, aqueles parlamentares eles começavam a fazer diversas perguntas. E a gente vê que agora, em meio à pandemia, o quanto isso foi importante, porque quando eles precisavam buscar informações para decisões de projetos, eles buscavam, nos ligavam, olha, eu vi aqui que vocês têm informações sobre isso ou sobre aquilo. E aí o nosso NEA, que é o nosso núcleo de estudos responsável pelo observatório, pelo SINHA, o nosso NEA produziu diversos materiais que nós aí trabalhamos desde das questões referentes a requisições de leitos, de EPIs, toda a questão referente à exportação de álcool gel, para vocês terem uma ideia, com o Ministério da Economia, entre tantos outros diálogos. Então, eu vejo que uma entidade como a ANAP, disponibilizar de um sistema como o SINHA, com um diferencial enorme, o trabalho da gente, ele fica um trabalho muito mais qualificado quando você apresenta para a sociedade esses dados, quando você demonstra ali, há um desenho nacional, são 122 hospitais que correspondem a 25% de tudo que é mobilizado dentro da saúde suplementar financeiramente. Uma entidade que tem aí, os seus hospitais vão faturar mais de 43 bilhões nesse ano de 2020,
faturamos aí 40 bilhões no ano passado, que emprega muita gente, que cuida de muita gente. E quando você tem esses dados na mão, todo e qualquer diálogo, ele passa a ter uma outra visão. Você estabelece ali um caminho para a tomada de decisão que ele consolida, na verdade, os dados que você apresenta. Você pode, sim, trabalhar, inclusive, como uma entidade, impactando no setor como um todo, né? Então, eu entendo que nós da saúde precisamos trabalhar muito ainda essa cultura de dados. Nós precisamos implementar, debater, ampliar a cultura de dados. Eu tenho a convicção de que a pandemia ela vai passar, mas os aprendizados que nós precisamos tirar delas é que vão ser os nossos desafios. E ampliar a cultura de dados, não só de hospitais, mas de todo o setor saúde. Nós precisamos sentar com o setor saúde e buscar um conjunto de indicadores que demonstrem a grandeza desse setor, que representa tanto, emprega tanta gente, cuida de tanta gente, um setor que movimenta muito. E uma das coisas que eu compartilho com os senhores, a maior parte das solicitações de dados que nós recebemos durante a pandemia, por exemplo, ela veio do Ministério da Economia, né? A gente recebeu mais solicitações do Ministério da Economia do que do próprio Ministério da Saúde, muitas vezes. Por quê? Porque eles reconhecem a força do nosso setor. Nós precisamos, então, enquanto setor, consolidarmos, dialogarmos mais e criarmos essa cultura de dados no Brasil. Obrigado, Marco. Então, aqui, nesses primeiros 40 minutos, quase 38 minutos da nossa apresentação, a gente construiu um cenário, né? Vamos agora conversar sobre esse cenário, aprofundando alguns aspectos que sejam, eventualmente, mais agudos, né? As perguntas começam a chegar para mim. Tem uma pergunta aqui, inicial, para o Jackson. Jackson, e eu vou ler. A qualidade dos registros dos CIDs no DataSUS permite estudos epidemiológicos confiáveis para um bom planejamento orçamentário do governo federal? Quem pergunta é Francisco Benício Macedo. Então, se o que você tem lá de registros de doenças, né, do Código Internacional de Doenças, é suficiente para fazer uma orientação de alocação de recursos mais direcionada pelo Ministério da Saúde. O que você encontrou lá quando chegou? Olha só, eu não sou epidemiologista, né? Mas certamente o pessoal tem usado muitas informações de diagnóstico das diversas bases de dados, só que nós sabemos que elas têm muitos vícios. Lembre-se, as bases de dados do SUS praticamente foram necessárias e foram criadas pensando no faturamento e não pensando na continuidade do cuidado. Isso é bom deixar, porque isso é histórico. Aí, de uns 3 anos para cá, se eu não me engano, colocaram 9 CIDs na RH. Você pode colocar. Você sabe qual que é o índice de preenchimento de 9 diagnósticos no desfecho do paciente? É menos de 10%. A subnotificação de comorbidade é imensa dentro do sistema de saúde. Então, veja, mas é uma realidade, é o que nós temos hoje. Pode melhorar, eu acho que isso vai desde a notificação, da inserção da qualidade da informação. Eu vim do Hospital das Clínicas e eu participei, eu conversava com os auditores de RH, eles olhavam aquilo, o principal objeto era qual procedimento se assemelha a qual diagnóstico. Entre o desfecho, o sumário de alta do médico, até o fechamento de uma RH, são 45 dias. E esses dados aí, você tem uma série de informações nesse meio de caminho e se perdem. Dificilmente a informação clínica é replicada para a informação de faturamento, para a informação administrativa. Então, provavelmente, a gente precisa melhorar a qualidade da informação. Poderíamos ter uma informação focada realmente à clínica, doa quem doer, e uma informação focada a faturamento. Hoje não existe esse atributo. E, infelizmente, a gente perde um pouquinho. Agora, é o que tem. Aí, se a gente entrar hoje no School, em qualquer grande PubMed, nós vamos achar uma série de artigos escritos com esta base de dados. Acredito que ela pode mostrar uma tendência, mas como eu não sou da epidemiologia, acredito que os epidêmios devem trabalhar com isso de uma forma, com esse erro padronizado e tirar as suas inferências. Mas é o que nós temos e eu acho que pelo volume de informação, você tem muito conhecimento ali para extrair, tem muita informação bacana. Agora,
ela não necessariamente representa uma realidade nua e crua. Você diria, só para aprofundar um pouquinho a tua resposta, então, que a gente privilegiou os dados administrativos na comunicação entre os prestadores e o governo em relação aos dados clínico-assistenciais dos pacientes? É mais ou menos isso que você encontrou? Porque se você pegar os sistemas de faturamento, são da década de 90. Todos eles focavam o billing, focavam o faturamento. Então, isso foi histórico, isso sendo colocado. Veja, logicamente isso aprimorou, logicamente isso melhorou, mas nós temos aí também uma cultura da forma do registro da informação. Tá. Vanessa, deixa eu trazer uma para você agora. A gente percebe aqui claramente que tem uma dissociação entre o que a gente encontra de disponibilidade de dados para fazermos as nossas análises nos sistemas, pelo menos no sistema centralizado no Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, vamos dizer assim, e o que a gente consegue disponibilizar de dados, você particularmente, para tomada de decisão dentro do Hospital Albert Einstein. Quanto que você conseguiu implantar nos hospitais públicos sob a gestão do Hospital Albert Einstein, à semelhança do que você tem no próprio Hospital Central? Eu acho que, assim, a questão da cultura de dados é algo que já vinha sendo criado na sociedade beneficente, né, nas nossas unidades de uma forma geral, muito antes da minha entrada. Né? A gente tem uma área de governança de dados que criou essa cultura da importância do dado correto, que era de tecnologia da informação, que traz toda a estrutura para levantamento desses dados, uma área de Big Data, que faz projetos, inclusive, para a iniciativa pública relacionado à análise dos dados públicos. O que eu acho que a pandemia trouxe muito claramente foi a necessidade de ter esse dado em tempo real, né? E a gente começou essas análises pela nossa unidade privada, até porque os primeiros casos, eles surgiram realmente no sistema privado, no primeiro momento, como a gente acompanhou desde o surgimento do primeiro caso no Brasil, e a gente tinha desafios particulares em relação a ter acesso a algumas informações que a gente não precisava no passado, né? Então, a gente não precisava, ou talvez não tivesse usado a informação em tempo real dos resultados dos exames dos pacientes, por exemplo, porque a gente precisava saber em tempo real qual era o número de novos casos confirmados de Covid, onde esses pacientes estavam dentro do hospital. Então, a gente começou todo esse levantamento pelas nossas unidades privadas. Mas, na sequência, a gente já começou a ter casos nos nossos hospitais públicos. E essa necessidade de acompanhamento, ela tinha o mesmo grau de prioridade das nossas unidades públicas. Então, como a gente já tinha um aprendizado das unidades privadas, a gente levou esse aprendizado para as unidades públicas. A gente tem, em um dos nossos hospitais, na verdade, os dois hospitais têm prontuário eletrônico, em um deles a gente tinha o mesmo prontuário da unidade privada, no outro, um outro prontuário, mas que a gente também conseguia ter as mesmas informações. E quando a gente não conseguia tirar as informações em tempo real do prontuário, a gente criou um processo para que essa informação fosse coletada pelas equipes, para que a gente também pudesse ter as informações no mesmo nível de granularidade, e aí com um enorme esforço dos colaboradores ligados à gestão das nossas unidades públicas, para que a gente pudesse ter essas informações em tempo real. Então, hoje, por exemplo, no nosso hospital do Pacaembu, a gente tem o dado em tempo real de onde os pacientes estão alocados assim, fisicamente dentro do hospital de campanha, quantos desses pacientes estão aguardando o resultado, quantos já têm a confirmação do resultado, para que a gente possa ajudar, inclusive, na operação, nas equipes assistenciais, na distribuição desses pacientes, qual é o tempo de permanência desses pacientes, quantos pacientes, qual é a taxa de mortalidade especificamente das nossas unidades, taxa de pacientes em ventilação mecânica. Então, a gente levou todo esse aprendizado a todas as nossas unidades e eu tenho certeza de que isso vai deixar legados para o período pós-pandemia no uso dessas informações para a gestão e para a avaliação dos desfechos desses pacientes. Acho que é importantíssimo o que você disse, quer dizer, nós, num curto período de tempo, devido à necessidade, eu acho que estamos avançando muito, isso é o motivo de uma das perguntas aqui, e que é para todos, mas eu vou pedir para o Rudi especular um pouco, porque é especulação, Rudi, sinto muito, mas
você como acadêmico pode aí montar um cenário conceitual para responder, nós todos percebemos que houve uma aceleração da informatização, sensu lato, devido à necessidade de captura de dados, aí, tanto na área pública quanto na área privada, e depois eu posso até dar um testemunho pessoal disso. Mas a pergunta é assim, ganhamos quanto tempo? Avançamos 50 anos em 5, como se dizia, né? Nos planos que a gente fazia de desenvolvimento para o Brasil, a gente multiplicou aí a velocidade da capacidade de captura e de análise de dados muitas vezes nesse curto período de tempo. Você sente isso quando você vai acessar as bases de dados para fazer os estudos ou não? Acho que sim. Eu não saberia se a proporção é 50/5, mas que a evolução exponencial, acho que a gente não tem a menor dúvida disso. Eu terminei meu doutorado tem 10 anos, e eu lembro que eu usei em um dos meus artigos da tese o SINASC e o SIM, que é o sistema de óbito e de nascimento do DataSUS, os microdados. E eu fiquei absolutamente surpreso com a existência daqueles dados. No meu meio, economia da saúde, demografia econômica, não se tinha uma tradição tão grande de usar esses dados. Vinha mais pela saúde pública, medicina, epidemiologia. Mas de lá para cá, em 10 anos, eu acho que a disponibilidade de dados explodiu, o acesso aos dados explodiu, e não só isso, acho que é mais importante, Paulo. O SINASC continua ali, né? Ele só cresceu, só melhorou, na minha opinião. Agora, se você voltar até alguns anos para antes de 2011, um analista, um econometrista ou um epidemiologista precisava de recursos, precisava de computador, precisava de técnicas que só existiam, né, no MIT, né? E hoje em dia, os meus alunos, por exemplo, com o laptop no colo, eles conseguem fazer análises absolutamente incríveis e acessar dados do mundo inteiro. Então, acho que não só aumentou a disponibilidade de dados, como técnicas, o acesso a recursos e a técnicas está cada vez mais democrático. Então, isso trouxe o mundo para a pesquisa, não só o mundo da pesquisa para a pesquisa, como think tanks para a pesquisa, como instituições privadas para a pesquisa. Tá todo mundo, não é à toa que hoje em dia, no meio da pandemia, todo mundo virou epidemiologista, né? Tá todo mundo baixando o modelo do Imperial College, apertando o botão e soltando umas projeções totalmente erradas. Mas estão, né? Tem o lado negativo também, que é a vinda de... Enfim, a gente precisa de responsabilidade, a gente precisa de técnica, a gente precisa de capacidade de identificar e corrigir erros de uma maneira muito rápida. Mas, número 1, eu não tenho a menor dúvida de que realmente não só explodiu dados, acesso a dados, e houve uma democratização muito grande. Então, um recém-graduando pode abrir uma startup e contribuir para a área de saúde em 1 ano. Né? Isso, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, acho que era difícil. Né? Então, isso número 1. E número 2, acho que, só aproveitando um pouco o que o Jackson comentou sobre o DataSUS, eu não vi um aumento exponencial de base de dados disponibilizadas no DataSUS, mesmo porque já eram mais de 250 sistemas, né, Jackson? Mas eu quero reforçar aqui que eu sei lá, dou aulas e palestras em congressos no mundo afora há mais de 10 anos, 15 anos. Quando eu descrevo o tipo de pesquisa que a gente é capaz de fazer no Brasil por causa dos dados que a gente tem no DataSUS, em nenhum país do mundo, essa questão da Estônia, de repente, não sei, que é um país de meia dúzia de habitantes, as pessoas ficam absolutamente muito bem surpresas pelo que a gente tem. Né? Claro, tem problemas, tem dificuldades, tem tudo isso. Mas o que a gente tem no Brasil, os Estados Unidos não tem. Que é um sistema absolutamente fragmentado. Cada operadora tem seus dados. E os países que têm sistemas mais integrados, tipo o NHS, não disponibilizam dados como a gente faz no Brasil. Um país que tem 2 verões e 2 invernos por ano, um país que tem diabetes, malária, dengue e zika, o que a gente conseguiu fazer é realmente muito impressionante, e os dados nos permitem sim extrair conhecimento valioso através de pesquisa, de técnicas e de uso responsável deles. Né? Então,
O que eu, só para concluir, Paulo, eu vejo então uma explosão de dados, de acesso. O que a gente precisa, eu acho, é fazer frente a isso com recurso humano e com cultura de uso de dados, com formação de gente treinada e qualificada para lidar, porque é difícil. São técnicas complicadas, são dados super complicados, né? Em particular na área de saúde, que é dentre os setores o mais complexo que a gente tem, pelo menos em políticas públicas. Seguramente é o mais complexo, é o mais difícil. Então, acho que eu espero que a próxima explosão seja de uma garotada aí querendo ajudar e mexer em dados e se qualificar e se treinar para fazer uso de toda essa mina de ouro aí de informação, que a gente seja cada vez mais capaz de transformar esse conhecimento para a sociedade, né? Mas eu estou dia a dia tentando, em meio à pandemia, fazer exercício de otimismo, mas eu acho que nesse caso a gente está indo bem, apesar das dificuldades. Obrigado mesmo pela tua visão otimista. Quer dizer, a gente sempre olha o que a gente não tem ainda, né? E a gente quer ter, obviamente, para tomar decisão a gente quer ter, mas trazer esse aspecto de que você consegue fazer muita análise e contribuir bastante com as tuas análises, com os dados que nós já temos, é um aspecto muito importante da tua visão e é uma bela contribuição para nós. Tem uma colocação aqui de que talvez no campo da arquitetura de dados, da organização desses dados, ou de um grande volume de dados, construindo data lakes, clusterizando os dados, fornecendo dados mais prontos para análise, talvez a gente possa avançar. César, você tocou rapidamente sobre isso na tua fala inicial, a tua dificuldade, eu vou chamar assim, porque o pessoal da área chama, de higienizar as bases de dados das instituições em que você entrava para ajudar na análise de dados, e que você, em todos os hospitais, públicos, privados, pequenos e grandes, sentiu uma grande dificuldade de fazer essa limpeza de dados. Mas tem um outro aspecto, depois deles estarem, como eles vão ser organizados e disponibilizados. Você sente que tem uma evolução na arquitetura de dados das instituições para permitir um acesso maior e transformar a cultura, porque na medida que você tem uma grande dificuldade de acesso, é difícil você constituir uma cultura direcionada por dados, data-driven culture. Fica difícil mesmo, eu reconheço. E aí, Vanessa, talvez a gente seja um cenário um pouco privilegiado. A gente precisa reconhecer isso, e eu posso dar o testemunho do que a gente está vendo no Todos pela Saúde. Quando eu falo um cenário um pouco privilegiado, o Sírio, Einstein, os hospitais da ANAP e tal, estão numa situação um pouco... a própria captura de dados para o SINHA, o Marco pode dar depois o testemunho, quer dizer, ele recebe os dados muito mais organizados e fica mais fácil construir os cenários, né? Mas, César, me conta um pouco aí de como você recebe esses dados das várias instituições. Precisa fazer uma arqueologia muito profunda ou você tem conseguido receber mais organizados e analisados? Nós trabalhamos nisso já praticamente desde 2011 com mais força, né, digamos assim, e o aprendizado foi enorme, né? E a gente começou, confesso, com uma expectativa muito mais direcionada ao mercado, de permitir, ser muito permissivo no processo de organização de indicadores, por exemplo, das instituições. Nós reunimos agora o grupo de hospitais que são nossos clientes, aí grandes hospitais, aí quase 30% dos hospitais ANAP estão conosco nesse projeto. Nós unimos um fórum de hospitais e foi muito legal porque a gente conseguiu perceber que não precisávamos ter indicadores extremamente robustos para fazer uma boa análise de valor, uma boa análise de performance. E aí a gente acabou criando um padrão, padronizamos um score, que nós chamamos de score de valor em saúde, o EVS, com um padrão que foi gerado pelos próprios hospitais, né, pelo próprio grupo de hospitais, e já estamos agora evoluindo para as operadoras. Isso permitiu que você tornasse mais simples. Eu acho que esse é o grande desafio, começar mais simples para poder estruturar isso de forma mais complicada à medida em que você caminha nesse processo. Eu acho que esse é o grande aprendizado nosso, né? Talvez a gente no começo queria ser muito preciosista, com indicadores muito mais bem estruturados, e a gente se frustrava demais. Quando nós baixamos a régua, tentamos padronizar algo mais simples, ficou fácil das pessoas enxergarem e ia ser muito legal, porque quando o gestor, quando o médico enxerga a informação, né,
e consegue se comparar, consegue enxergar o que ele fez naquele mês no hospital, ele não tinha ideia de fazer, do que ele fazia tudo aquilo, né? Isso começa a gerar uma necessidade para você incrementar a informação. Então, isso é um lado que a gente caminhou. O outro é uma crítica que trago por muitos para o sistema, que eu acho que nós realmente, aí uma posição muito forte minha nisso, que nós só vamos conseguir realmente trazer e estimular o envio de dados e o registro de dados adequados, como de alguma forma eu incentivar isso. O sistema tem que incentivar isso, né? O pagador tem que incentivar isso, seja ele público, seja ele privado. Eu acho que eu tenho que comprometer as instituições, assim como começou nos Estados Unidos, né? Hoje sempre discutiu-se muito na Inglaterra, quer dizer, você começa uma estruturação de informação a partir do incentivo. Você tem que estimular que os hospitais se informatizem, que os hospitais tenham bons sistemas de informação, que os dados sejam padronizados. E hoje, um hospital, ele não recebe por isso. Ele tem que ser convencido que, se ele fizer isso, ele vai melhorar a sua eficiência, vai trabalhar vai melhorar a sua margem, vai começar a fazer uma boa gestão epidemiológica, gestão clínica da sua população. Mas são poucos os hospitais que enxergam isso, né? Os hospitais ANAP, hospitais como vocês, aí, que nem Sírio, se enxergam e conseguem criar estruturas enormes. Hoje tem hospitais com escritórios de valor. Quanto custa para um hospital botar profissionais discutindo valor em saúde, medindo AISHO, medindo indicadores? Porque o hospital recebe... Quem que financia esse hospital? Então, isso é parte muito do altruísmo do prestador, do profissional, se organizar para isso. Então, se nós talvez tivéssemos políticas de saúde que incentivassem essa transparência, essa troca de informação, eu acho que nós conseguiríamos subir bastante essa régua e não ficar só numa elite de hospitais produzir dados maravilhosos, né? Eu acho que nós deveríamos pensar nisso. Eu tenho discutido isso muito. Nós estamos com um projeto muito legal com a Federaçantes, que é a Santas Casas de Minas, e a gente percebe aquelas Santas Casas pequenas e aquelas enormes, né? E conseguimos descer a régua para padronizar um processo de comunicação e ter essa troca de informação. Isso faz com que, no começo, ninguém se estimulou a fazer, poucos hospitais tiveram vontade de mandar os dados. Agora, se eles enxergam que vai ter um incentivo do governo, né, um modelo talvez de remuneração variável com base em valor, com base em performance, não é que a gente queira dar para isso, mas desde que o sistema incentive essa troca de informação, eu acho que nós vamos qualificar muitos dados. Eu acho que imaginar que só vai ser a questão do altruísmo médico, epidemiológico, de gerar esses dados, talvez a gente fique só numa elite, né, dos nossos serviços de saúde. Então, eu trago muito essa reflexão para que a gente pense de alguma forma estimular essa transparência e esse registro adequado das informações. Marco, você acha que tem um caminho para a ANAP patrocinar uma lei de incentivo à informatização dos prestadores de serviços de saúde no Congresso Nacional? Você acha que essa é uma boa medida para ser patrocinada por nós, mas não só em benefício dos hospitais da ANAP, que são privilegiados. Eu acho que nem precisariam acessar, e a gente teria que categorizar os hospitais que acessariam essa lei de incentivos, claro, né? Mas você acha que tem um caminho aqui para uma associação que foi criada para garantir a boa qualidade da prestação de serviços de saúde no país, e é esse o moto de criação da ANAP, tanto que um critério para que se associem, para que hospitais se associem à ANAP, é a certificação de qualidade, não é verdade? Então, existe uma preocupação central com a qualidade. E hoje a gente sabe que não há como medir qualidade se não for através do estudo de dados e da garantia de que você está tendo os melhores resultados, portanto, produzindo os melhores resultados através da sua atividade. Você acha que temos um caminho aí? E depois eu já vou fazer a pergunta para a Vanessa, que vem em seguida uma pergunta que chegou para mim, se vocês estão fazendo um segmento pós-alta dos pacientes, quer dizer, você está capturando os dados pós-alta para que a gente entenda melhor o comportamento da Covid-19 a longo prazo, já que é uma patologia nova, tem aí 5 meses, 6 meses, né? E que a gente tem muito que aprender aí e ver os impactos do tratamento que a gente fez no período intra-hospitalar, no período pós-alta, no período de reabilitação do paciente. Primeiro o Marco, com os incentivos, depois a Vanessa, com o segmento dos pacientes pós-alta. Acho que o Marco caiu. Pelo menos para mim ele está congelado. Voltou. Volte, Marco. Vocês me ouvem?
Agora Me ouve agora? sim. Então, tá bom. Bom, doutor, eu tenho muito claro que depois dessa pandemia, uma das coisas que a gente vem notando é que há um ressignificar em tudo. Nós vamos buscar um novo significado em todas aquelas ações, em todos aqueles contextos, e nós estamos notando claramente que essa questão de dados, que essa questão de incentivo à qualidade, que tudo isso, dentro do Congresso Nacional, o debate tem crescido. Já haviam senadores antes da pandemia, como a senadora Soraya do Mato Grosso, que já falava em criar projetos de lei com um conjunto mínimo de indicadores para os hospitais, já haviam outros projetos que falavam sobre isso. Então, esse já era um debate. Só que, como aqueles que me antecederam já disseram, tudo se acelerou durante a pandemia. E a necessidade do melhoramento na qualidade dos dados, a necessidade de nós levarmos os dados, captarmos os dados de todos os hospitais, se tornou mais proeminente, né? A gente está vendo que isso tem uma velocidade muito grande. Nós, dentro da ANAP mesmo, o SINHA, nós captávamos os dados mensais e depois consolidávamos eles no observatório. Nós tivemos que mudar aí a captura de alguns dados para primeiro semanais e depois tornar-se diários. E realmente os hospitais da ANAP são hospitais diferenciados e eles têm essa conjuntura para ir até ali, preencher 250 indicadores com mais de 300 variáveis, são fichas técnicas altamente qualificadas, estruturadas, né? Já um grande tempo de consolidação, mas eu entendo, doutor, que a ANAP ela deu um grande passo também para contribuir com o setor público. Nós abrimos, o nosso conselho aprovou a abertura do SINHA para hospitais não associados à ANAP, hospitais públicos e não elegíveis. Então, nós começamos a dialogar com outros hospitais para que eles comecem a usar o nosso sistema ANAP. Nós estamos aí com 30 hospitais que nós já começamos um processo de inclusão deles dentro do SINHA. Hoje nós abrimos uma linha de diálogo com a EBSER também, era um trabalho que a gente já vinha fazendo antes. Ali são 50 hospitais universitários. Nós entendemos, sim, que agora o Congresso ele vai ver o quanto é importante investir nessa captura de dados, na qualificação do sistema hospitalar e toda a saúde como um todo. Então, eu vejo um grande caminho para nós debatermos aí novas leis, novos caminhos, novos projetos. Pode ter certeza disso. Ótimo. Então, vamos patrocinar isso. Vanessa. A gente está acompanhando os pacientes diagnosticados nas nossas unidades. Então, a gente envia um questionário, foi bem oportuno o momento, porque a gente tinha acabado de implementar um novo sistema para acompanhamento de desfechos dos pacientes pós-alta, automatizado, onde a gente entra em contato com esses pacientes por e-mail, por SMS, e agora a gente está integrando com a nossa plataforma, com o nosso aplicativo, e até porque a gente viu naquele momento um volume muito grande de pacientes que precisavam ser contactados ao mesmo tempo, né? Então, a gente implementou essa plataforma de um contato automático via mecanismos, né, de e-mail, SMS, com todos os pacientes ambulatoriais. Então, todos os pacientes que foram diagnosticados com coleta do exame em uma das nossas unidades, seja aqui no hospital ou nas nossas unidades ambulatoriais, recebem um contato e a gente pergunta para eles sobre sintomas, sobre se eles precisaram procurar atendimento médico, sobre se eles precisaram de internação, porque nem todos esses pacientes internam no Einstein, então os que internam aqui a gente consegue acompanhar, os que não internam aqui a gente queria saber se eles tinham sido internados ou não, e a gente já recebeu mais de 2.000 respostas desses questionários enviados, e a gente liga para todos os pacientes que foram internados nos nossos hospitais para aplicar um questionário também relacionado aos sintomas desses pacientes, mas também em relação à funcionalidade. A gente aplica critérios específicos para a função respiratória desses pacientes e questionários de qualidade de vida. Então, a gente está, nesse momento, compilando esses dados para fazer uma publicação, inclusive, desses resultados. Então, a gente espera que isso ajude na identificação da sequência e dos desfechos relacionados a esses pacientes. E eu concordo que nós estamos numa posição privilegiada e eu acho que faz parte do papel de estar nessa posição privilegiada, gerar essas informações e divulgar essas informações também. Muito bem, muito bem. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta tem uma pergunta para mim, mas eu vou responder depois a minha pergunta. Vou fazer uma pergunta para todos, mas é particular para o Jackson. Aliás, eu já fiz essa pergunta para ele antes dessa nossa live, mas eu queria que todos contribuíssem. Eu tenho 200 milhões. E eu quero aplicar num projeto baseado em dados para o Sistema Único de Saúde. Eu não sou candidato a nada.
que eu faço com esse dinheiro? É uma pergunta de verdade, viu? Não é hipotética. Olá, doutor, é verdade. Eu só queria, me permite fazer só um comentário em relação ao que o doutor comentou, doutor César. Nós já estamos, eu vou usar um termo, talvez não seja o melhor termo, mas eu não lembro de outro agora. Nós estamos comprando dados. Desde o ano passado, um dos projetos da atenção primária foi o governo trouxe um dinheiro novo para quem mandar dado qualificado para todas as unidades básicas de saúde da família. Só que nós temos 46 mil e só metade disso é informatizado. Então, todos os municípios, sem exceção, que tinham ou que têm informatização, ao enviar por mês, ao chegar o dado aqui, ele recebe um FII de acordo com a sua capilaridade. Então, se nós pegarmos um município que tem 10 equipes de saúde da família, veja, o ponto aqui é a equipe de saúde da família, não unidade básica de saúde. Ele recebe por equipe de saúde da família. Isso é um projeto, na minha visão, inédito, tem que ser valorizado. Nós temos que evidenciar essa iniciativa do governo federal de uma forma de dar um dinheiro novo à troca de dados. Logicamente, o pessoal tem muita dificuldade de fazer isso, mas isso fomentou o investimento. E eu vou dar uma resposta, doutor, que eu dei hoje de manhã para a equipe. Eu investiria fortemente na equipe, na atenção primária, porque ela é a porta de tudo. Quanto mais informação qualificada eu captar na origem, muito melhor eu vou ter contato com a atenção especializada, vou poder regular o sistema melhor, vou poder interagir evitando a hospitalização. Tem uma série, veja, são 46 mil portas que nós temos espalhadas pelo país. Se nós conseguirmos informatizar todas essas portas, nós teremos o maior caso do mundo. Ninguém tem a complexidade que a gente tem. Colocar a telemedicina na ponta do interior para falar com a capital. Hoje nós temos muito distante a ida de algumas pessoas de um polo para o outro polo. Nós fizemos um teste em Alagoas e nós vimos as dificuldades na ponta do que é sair de uma estação básica e ir para fazer um exame especializado. E aí você esperar por esse exame. Nós sofremos com a regulação, filas e filas e filas. Você pode ter o melhor sistema do mundo. Então a ideia qual é? Trazer inteligência, usar a tecnologia, usar a inteligência artificial para regular o uso do sistema. Então, como eu disse para a equipe hoje de manhã que eu tive uma reunião com eles, exatamente sobre esta pergunta, investiria fortemente na atenção primária. Por dois motivos. Primeiro, por ser a porta. Segundo, é investimento para impulsionar a informatização, uma vez que eles já vão receber esse recurso, uma vez informatizado, e eles vão conseguir andar com as próprias pernas. Mas muitos têm dificuldade de dar o primeiro sprint. Alguém gostaria de comentar isso? Eu tenho dinheiro. Eu preciso usar de uma forma bem usada, bem produtiva. E se eu usar de uma forma muito relevante e estruturante, eu acho que eu consigo mais. Alguém quer comentar? O César quer comentar. Eu acho que... Todo mundo quer comentar, ótimo. Eu tenho uma ideia, doutor. Quando começa assim, a coisa fica bacana. Jackson, excelente. Eu agradeço muito a tua contribuição, a tua resposta. E eu tive a oportunidade de vivenciar um projeto aqui no Paraná. Eu tenho que falar, independente, não tenho nada, também não sou candidato, Paulo, mas é um programa interessante que foi o SUS, e ele partiu exatamente disso, de um estímulo, um financiamento e incentivo para a coleta de dados. Sabe qual é o problema? Que talvez o que a gente falta no nosso país, eu sempre falo muito disso, que falta projeto de Estado, nós temos um projeto de governo, né? Projeto de Estado é uma visão de longo prazo. Não adianta eu só estimular... Eu não sou candidato a nada. Não adianta estimular, por exemplo, a coleta, acho que adianta muito estimular a coleta de dados, só que eu tenho que imaginar no mínimo mais 3 etapas depois. A etapa de estimular a qualificação do dado e, finalmente, remunerar pelo resultado que o dado traz. Eu acho que se a gente pensar nisso numa visão de longo prazo, aí sim começo a discutir conceitos de valor, conceito de remunerar desfecho, conceito... Primeiro eu incentivo a informatização.
Depois o incentivo, o envio do dado. Depois o incentivo, o envio do dado qualificado. E por último, o incentivo a eu remunerar o resultado da atenção a esse paciente. Essa é uma sugestão para pensar, ter uma visão de longo prazo, porque isso é projeto de 20 anos, não é projeto de 4 anos. Né? Então, essa eu acho que é o ponto. Por isso que eu acho que a minha grande provocação, talvez porque meu foco é sempre trabalhar com essas soluções de analytics, né? Talvez meu maior investimento seria nisso, Paulo, né? Respondendo já a tua pergunta, né? Pensar num projeto de longo prazo, como é que você qualifica essa informação, homogeneiza isso em todos os sistemas de saúde, mas sempre com essa visão de longo prazo, né? Que eu acho que aí a gente conseguiria imaginar um bom fim, um fim adequado, que não seja apenas acadêmico, Rudi, né? Trazendo isso para a tua análise, no sentido de que ter um dado efetivamente que vai impactar realmente na saúde da população. O incentivo está dado, né? Quando o Jackson diz que os municípios, que são os que recebem os recursos para as equipes de saúde da família, têm um incentivo em enviar dados para um pagamento a maior baseado em dados e que 50% deles não têm essa capacidade ainda, não é porque eles não querem, eles têm um incentivo, mas eles não têm a capacidade. Então, talvez a gente esteja falando aqui de dar as competências, as capacidades necessárias. O Marco levantou o dedo, eu tenho comentários, mas eu quero ouvir de vocês. Os meus eu já conheço. Marco. Doutor, nós trabalhamos diretamente no Congresso Nacional com prefeitos, vereadores, esse pessoal que faz o dia a dia nos municípios. Para o senhor ter uma ideia, eu vou fazer uma conta muito rápida para vocês. São 513 deputados, 81 senadores, cada um tinha 20 milhões de emendas, nós estamos falando aí em algo superior a 12 bilhões. E em 2015, se obrigou que metade dessas emendas parlamentares elas deveriam ser investimentos na saúde. E muitos desses parlamentares eles chegavam e diziam, olha, não dá para você me dar o recurso sem ser na saúde, eu quero em outra área. Aí quando você perguntava, ela dizia, mas por que não na saúde? Ele dizia, olha, eu não tenho onde investir. Mas como que você não tem onde investir na saúde? E aí você olhava depois, fazia um acompanhamento nos municípios que tinham investido, muitos investiam em imóveis, outros em automóveis, outros investiam em estruturas assim. E eles diziam, Marcos, o que falta no interior é qualificação de pessoas para a gente poder investir. Então, eu lhe digo, se o senhor tem 200 milhões, invista em pessoas, invista em qualificação de processos, invista, doutor, nós precisamos ter uma política pública nacional de começar a fazer um treinamento da importância da coleta de dados. Muitas vezes o prefeito ele não quer falar isso porque ele não sabe. Ele precisa ter pessoas qualificadas dentro da sua área de saúde que tenham conhecimento da importância da captação desses dados, como isso deve ser feito. Eu entendo assim, por ter trabalhado no outro lado, existe muito recurso para a área da saúde. Esses recursos se perdem muitas vezes no meio do caminho, porque faltam pessoas que possam estruturar através de dados onde ele deve ser investido, demonstrar quais são as necessidades. A gente vê muitas vezes medicamentos vencidos porque foram comprados aí de uma forma exagerada e que se tivesse um dado anterior dizendo, olha, levando em conta a nossa população, com o que nós precisamos comprar e assim por diante, em tantas áreas. Então, se eu pudesse lhe dar uma sugestão, porque o senhor já me deu uma, e é um desafio, nós vamos trabalhar a questão de um projeto, eu lhe diria, olha, doutor, provoque as prefeituras de todo o Brasil para que elas invistam em pessoas, qualifiquem pessoas para que eles possam captar dados. Eu acho que equipamentos, máquinas, software, isso tudo é disponibilizado através de vários ministérios, não só da saúde, mas de outros. Agora, qualificar pessoas com uma política nacional de captura de dados e como trabalhar esses dados. Eu acho que o Rudi falou uma coisa muito legal, que a gente desperte nos jovens que há uma possibilidade muito grande, que há um mercado muito interessante e que a gente possa investir em pessoas. Muito bem, muito bem. A pergunta, muito bem, acho que temos um caminho aqui. E eu vou dar um testemunho. Mas antes de dar o testemunho, eu vou responder a pergunta que me fizeram, porque eu tenho esse compromisso. Me perguntam, como sensibilizar o corpo clínico para a importância da imputação de dados clínicos completos nos sistemas de informação? Você já lidou com isso, né, Vanessa? Com essa necessidade, com certeza. Na verdade, você tem que criar uma política de incentivos. De novo, uma estrutura de incentivos que façam com que se preencha esses dados. Nós, particularmente, no Sírio-Libanês, a gente tem um relacionamento médico baseado nos dados que a gente captura através dos pacientes deles. Então, vamos dizer que tenha lá um cirurgião que tem uma média de permanência para a mesma patologia
no mesmo perfil de risco, a gente codifica todo mundo por DRG, e que tem uma média de permanência maior do que a média do hospital, e um desvio grande em relação a melhor comportamento, com o mesmo evolução pós-operatória, porque a gente faz um segmento de desfecho de 19 datasets que pegam aí 85%, 90% dos pacientes que têm alta do hospital. E fazemos isso a longo prazo. Se ele está colocando dados insuficientes sobre as comorbidades do paciente, ele vai ser ranqueado de um jeito inadequado. Ele vai aparecer como longa média de permanência num paciente de risco baixo, né? E aí não adianta ele me dizer, não, mas eu sou referência para os casos mais graves. Aí eu falo, não, olha, eu analisei o que você mesmo escreveu no seu prontuário, isso é um dos mecanismos, e no seu prontuário diz que não, seu paciente não era hipertenso, não era diabético, não tinha outras comorbidades que são compatíveis com o que você está declarando aqui. Então, portanto, preencha melhor os prontuários, que nós vamos fazer uma análise melhor, mais fidedigna, e que você vai ser, então, comparado de uma forma mais apropriada. Em relação a pessoas, em relação à entrada de dados, em relação ao que o Jackson falou, que o César contribuiu, que você disse aqui, treinamento de pessoas para isso, eu vou dar um testemunho. Na iniciativa Todos pela Saúde, a gente recebeu aí a responsabilidade de alocar R$1 bilhão, que depois foram somados mais 200 milhões de reais, um grupo de especialistas. E a gente, para alocar esses recursos, a gente tinha que ir aonde a cena estava difícil, que é nos hospitais, né? Os pacientes que ficavam mais graves, internavam, iam para o hospital, iam para a UTI, eram entubados, e a gente precisava saber o que estava acontecendo nesse cenário, nesse palco, aonde se deu, ou se dá, ou está se dando, o grande enfrentamento da pandemia, onde a gente consegue aí diminuir a mortalidade, né? E diminuir a calamidade, porque quando ultrapassa muito a capacidade instalada, o que você enxerga é uma calamidade. O paciente morrer na rua, em casa, é uma calamidade, né? Então, obviamente, a gente precisava de dados para poder alocar apropriadamente esses recursos. Não é uma enorme soma de recursos quando você compara os recursos do SUS. O SUS gasta aí 20 bilhões por mês. A gente tinha 1 bilhão para a pandemia inteira. Vai durar 3, 4, 5, 6 meses. Mas a gente queria gastar de uma forma apropriada esses recursos. Então, a gente se baseou muito num programa que a gente já tinha, através do PROAD, que era o Lean nas Emergências. A gente conhecia os principais hospitais de referência no Brasil e somou a isso aqueles outros hospitais que foram designados para o enfrentamento da pandemia. E a gente foi lá fazer captura de dados para saber o que estava acontecendo, para direcionar o conjunto desses dados em dashboards, né? Em que, na Secretaria Estadual da Saúde, ela enxergasse as necessidades para eu suprir com o que eu podia e ela suprir com o que ela podia e o governo federal suprir com o que ele podia. E a gente começou, então, a monitorar os 4 E's, que a gente chamou assim, né? Que é o espaço, quer dizer, ocupação de leitos de enfermaria e de UTI, equipamentos, disponibilidade de ventiladores, monitores, bombas de infusão, todas as coisas que você precisa numa UTI. Então, a terceira delas era EPIs, o que eu tinha de disponibilidade de armadura para os profissionais de saúde, porque senão eles iam cair, como alguns países caíram aí 40% doentes, você perde um recurso importantíssimo para o enfrentamento da pandemia, e o 4º E era a própria disponibilidade das equipes. Então, a gente tinha lá equipes, EPIs, equipamentos e espaços, leia-se, leitos. E uma grande dificuldade que a gente tem, toda sorte de dificuldade, mas uma das grandes dificuldades que a gente encontrou é o engajamento das próprias equipes do hospital no preenchimento de dados para receberem aquilo que eles precisavam, porque, em última análise, era para receber o que eles tinham de carências. De tal forma que a gente treinou aí uma equipe, a gente tinha um especialista lá nos hospitais, pusemos em todos os hospitais, chegamos agora a mais de 130 hospitais no Brasil inteiro. A gente põe um especialista, constituía um gabinete de monitoramento diário da crise, gestão diária do gabinete de crise, ensinava a fazer, ajudava no fluxo de pacientes, porque nem todos tinham experiência para fazer isso no Brasil inteiro. A gente tinha o técnico de referência, o técnico de referência na Secretaria Estadual de Saúde, nas centrais de operações de emergência, né, nos comitês de operação de emergência, e integrava esses dados e depois quer fornecer
para o Ministério da Saúde também, e a gente enxerga isso. Então, a gente enxerga, inclusive, com curvas de tendência, né? Como está a ocupação progressivamente, como estão as altas, como estão as internações, e a gente enxerga isso tudo numa curva de tendência. E a gente está tendo que... As pessoas dizem, estamos sobrecarregados, não temos tempo para fazer alimentação de dados. Então, se eu não tenho, então eu vou pôr gente. A gente tem mais de 50 pessoas que a gente está treinando no Brasil inteiro para ir para esses hospitais, para garantir o engajamento de dados, para beneficiar os próprios hospitais com fluxo de dados. Isso vai ficar, a equipe de tecnologia de informações do Itaú se engajou pesadamente nisso, a gente realmente desenvolveram aplicativos, um lugar que não tinha link, conseguiram resolver o problema do fluxo de dados e criaram os dashboards. E eu estou muito feliz com essa iniciativa, acho que isso vai ficar, a gente tem que mostrar essa importância, porque senão vai ter obsolescência do sistema se as pessoas não enxergarem a importância de continuarem fazendo isso depois da pandemia. Em relação aos municípios, Jackson, a minha contribuição é a seguinte: a gente errou na hierarquização dos cuidados no SUS. A gente exagerou a mão, e não sou eu que digo isso, são os especialistas em SUS, na municipalização. Porque grande parte dos municípios, e aí vale para o César também, com um número pequeno de habitantes, tem uma enorme dificuldade de fazer a gestão de saúde do município, enorme. A gente tem que reverter isso para as macro-regiões. Deixar alguma responsabilidade nos municípios, sim, mas acho que a gente deixou muita responsabilidade nos municípios. A gente tem que trazer, na minha opinião, e ouvindo outros, a gestão para o Estado, enxergando as macro-regiões e ajudando as municipalidades na provisão de serviços de saúde aí, nas equipes de saúde da família. E concordo que a gente tem que informatizar isso, e eu vou trabalhar por isso o tempo todo. A gente está chegando ao fim aqui, a gente tem mais 6 minutos, a gente tem que terminar às 19h30, inclusive em respeito às pessoas que estão nos assistindo. E eu queria que vocês, rapidamente, em 1 minuto, ouvindo tudo que vocês ouviram, conhecendo as perguntas que vocês conheceram, 1 minuto cada um, por favor, fizessem as suas considerações finais, deixassem uma frase, uma mensagem para os nossos espectadores e para nós outros aqui também. Eu quero aproveitar disso. Vamos começar pela Vanessa de novo. Bom, acho que de tudo que a gente discutiu, que eu ouvi, que eu tenho vivido aqui, eu acho que fica como mensagem em relação ao uso da informação, de que quando a gente parte de um nível de informação que não é perfeito, a gente tenta sair do 0 para o 100% de perfeição, né? E geralmente isso é impossível. Então, eu digo que eu prefiro ter poucos dados que são confiáveis. Então, acho que a mensagem que fica acho que dentro, inclusive desse projeto dos Outros pela Saúde, eu acho que vale priorizar qual é o grupo de informações que são essenciais, o que exatamente essas informações significam, porque muitas vezes não fica claro para cada elo dessa cadeia o que precisa ser coletado e como as instituições deveriam coletar essas informações para que os resultados sejam comparáveis. Então, para que pelo menos a gente tenha poucos indicadores, mas que sejam amplos em cobertura e que sejam confiáveis. Obrigada a todos. Muito bem, Vanessa. Muito obrigado. Vamos pela ordem que a gente foi. Foi o Jackson, o segundo, que falou no começo. Ok, mais uma vez eu agradeço a todo mundo. A mensagem que eu digo aqui, eu gostaria de deixar claro para todo mundo: acreditem no SUS. Tem muita gente engajada, tem muita gente competente. Fica aqui o meu respeito pelos médicos, pela equipe que está à frente, pelo CONAS, pelo CONASEMS, pelos ministérios que estão se empenhando com toda a dificuldade do país, por ser um país gigante, com problemas para cima e para baixo toda semana, mas continue acreditando no SUS, e acho que entenda-se SUS, público e privado. Fica aqui a minha mensagem, mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Muito bem, muito bem. Como diz o nosso amigo Gonzalo Vecina, se não fosse o SUS, seria a barbárie, né? E é verdade. Depois o Rudy. Obrigado, Paulo. Agradecer mais uma vez também. Prazer participar desse evento com vocês. Enfim, acho que é importante a gente se preocupar com o legado daqui em diante. Acho que a gente está fazendo um esforço como sociedade enorme, gerando muita tecnologia, gerando informação, gerando mais dados, etc. E tal. Então, como fazer com que todo esse investimento, né, seja perene e a gente mude de patamar, no SUS em particular.
E respondendo a sua pergunta específica, Paulo, a prioridade eu termino com isso, dos 200 milhões daria uma boa parte para o Jackson, para ele me colocar no DataSUS com toda a prioridade que a gente precisa lá. Mas, sobretudo, eu acho que criar dashboards, e esse pode ser o grande legado, criar dashboards e equipe ao nível das macro-regiões, são 100 e poucas no país. A gente tem condição de montar inteligência em 100 e poucos lugares nesse país, que é o nível adequado de gestão de um sistema local, né? Então, acho que a gente está tentando ir nesse caminho desde a Constituição há mais de 30 anos, né? Institucionalizar a regionalização, muito difícil, mas eu acho que se o vetor for a inteligência, a gestão de dados e recursos humanos em torno disso, ou seja, transformar a informação local em conhecimento para gestão local de uma maneira racional no uso dos recursos, acho que esse caminho é muito, muito promissor. Então, deixo isso como mensagem final e acho que esse pode ser um caminho muito, muito importante durante a pandemia, mas em particular como legado. Obrigado de novo. O Jackson, o Rudy, não precisa do dinheiro, ele precisa de alguém pegar o dinheiro e fazer, né? E acho que ele vai me provocar, vai nos provocar, não sou eu, é uma equipe grande, claro, para a gente tocar aqueles projetos em que ele precise um pouco mais de agilidade, menos formalidade e não esteja tão submetido às pressões políticas, que são naturais, são boas, são naturais. Não acho que são indevidas, mas a gente vai ajudar sim. César, por favor, temos mais 2 minutos. Duas mensagens importantes, eu acho. Primeiro, agradecer a todos vocês, é fantástico estar aqui com vocês e um prazer enorme estar sempre aprendendo com vocês aqui. Então, realmente agradeço a ANAP e Paulo pela sua moderação brilhante. 2 mensagens importantes. A primeira, a transparência. Eu acho que não tem como a gente pensar no sistema de saúde sem que seja transparente para quem usa. De que forma nós podemos tornar isso de forma ética, de forma realmente de qualidade, né? E um grande jeito de engajar a população é começar a envolvê-los no processo, e a gente só vai fazer isso através da transparência. E segundo, alinhar os incentivos. Eu acho que os modelos de remuneração têm que ser repensados 100%. Não vamos mudar a assistência sem mudar o modelo de remuneração. E quando eu falo remuneração, entendo no conceito mais lato sensu, incentivos e também, obviamente, o financiamento do sistema de saúde, sempre focado no conceito clássico de valor, quer dizer, você entregar bons desfechos, que importa para o paciente é um custo adequado. É isso, boa noite, gente. Boa noite. Eu vou primeiro me desculpar por não ter respondido todas as perguntas, a gente tentou agrupar, ver por assunto, a gente teve aqui mais 440 pessoas assistindo, fora 150 aqui direto no Zoom, mais 440 não, ao todo 440, na verdade, pessoas, o que é uma audiência muito boa, graças à fantástica contribuição que vocês estão dando. Mas eu vou abrir mão do privilégio de fazer um encerramento para o Marco, por toda a admiração que eu tenho pelo trabalho dele. Marco, está com você a palavra. Bom, doutor Paulo, queria lhe agradecer a participação do senhor, a moderação e de todos os colegas aqui. Faço de todas as palavras que foram ditas as minhas. Agradecer ao nosso presidente do conselho, o doutor Eduardo Amaro, pela oportunidade de estar hoje na ANAP, a todo o nosso conselho. E a mensagem que eu queria deixar no final é o seguinte: acho que programas como esse que o senhor lidera, do Todos pela Saúde, esses programas solidários aí que o Brasil está aprendendo a conhecer, uma forma diferenciada de atuação. Nós estamos vendo aí várias empresas interagindo, investindo. São programas que precisam ficar no pós-pandemia, que a gente possa ter uma sociedade mais solidária, mas uma solidária não só por conta de um evento como uma pandemia, mas uma sociedade que a gente possa crescer juntos, né? Que a gente possa, esse exemplo que o senhor deu do Itaú, ajudando outras pessoas aí na questão dos aplicativos, que outras empresas possam fazer isso pelo interior do Brasil, onde faltam, talvez muitas vezes, investimento em quadros de pessoas nas prefeituras, que as empresas possam estar interagindo, ajudando, e que nós possamos ser solidários com um comportamento de vida. Eu entendo que nós sairemos muito melhores de tudo isso. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal.